Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém, meus irmãos? Saúdo o nosso pastor presidente, pastor Bertier, com a paz do Senhor. Saúdo também nosso primeiro vice-presidente, secretário de missões, pastor Osmar. Irmãos, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa 17ª conferência missionária. Para mim é uma alegria ímpar. Nós louvamos a Deus pelos irmãos que já estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Ontem fomos alimentados aqui através do pastor Isaías Negrão, um homem de Deus, que nos ministrou a palavra, e nós vamos estar também sendo alimentados nesta noite. Abra a sua Bíblia em um dos evangelhos sinóticos, Lucas capítulo 5. Obrigado, pastor Osmar, pela oportunidade. Deus abençoe pastor Elilde, missionária Marta. Deus abençoe todos os obreiros. Lucas capítulo 5. Quero também meus cumprimentos aqui à missionária Regina, sua família, né? Deus abençoe sua esposa, sua filha. Nós estamos, irmãos, felizes, né, por ver os irmãos aqui. A missionária Regina tem algo de Deus muito grande na minha vida. Quando eu vim a primeira vez na Madureira, era uma tarde da bênção, e Deus usou esta mulher de Deus para falar comigo, e tudo que ela falou se cumpriu, e está se cumprindo cada dia. Deus abençoe a missionária Regina e a sua família. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Lucas capítulo 5, versículo 27. E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, ou alfândega, e disse-lhe: segue-me. Verso 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Curva a sua cabeça. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor, te louvamos pela tua palavra. Ó Deus, estamos aqui nesta noite, nesta conferência missionária, e o Espírito Santo, aquele que é o único agente que convence o homem, Pai querido, possa nesta noite agir em cada coração, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, que possamos sair dessa conferência com uma consciência mais missionária, sentindo o peso da responsabilidade, e não ser apenas ouvintes, Senhor, mas ser praticantes de tudo aquilo que nós vamos ouvir durante, Senhor, esse período, em o nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. Deus colocou no nosso coração uma palavra muito importante, baseada sobre um título: 7 formas de servir para missões. Existe uma urgência muito grande nos dias odiernos que nós estamos vivendo, aonde a última conferência missionária que eu estive ministrando aqui na catedral, nós falamos sobre essa questão. Eu não sou contra nós formarmos os nossos filhos e sermos formados para sermos médicos, doutores, para sermos, irmãos, alguém influente na sociedade, mas a prioridade é a chamada, a prioridade é a obra de Deus. Nós precisamos estarmos preparados, sim, mas precisamos estar, irmãos, prontos a ouvir o chamado de Deus. Nós vivemos uma época onde poucos, estão se preocupando com a questão missionária. Missões não é status, missões é atitudes. Missões, irmãos, se realiza você, irmãos, contribuindo, indo para missões, intercedendo, e algumas outras formas que nós vamos estar trabalhando aqui nesta noite durante a mensagem. Primeira forma de fazer missões, e isso é indiscutível, é orando, ou seja, intercedendo. Quando nós, irmãos, falamos de missões, não podemos jamais esquecer que a primeira atitude, a forma que devemos tomar é a oração. E nós vamos perceber em Atos capítulo 12, o versículo 5, que um dos líderes da igreja está preso por pregar o evangelho, por anunciar um Cristo ressurreto.
um Cristo que foi crucificado, mas que ele também morreu, mas também ressuscitou, aleluia, e vive para todos sempre. O que diferencia o cristianismo, irmãos, das demais religiões, que são milhares, aleluia, é porque os fundadores de muitas religiões morreram e estão sepultados, mas, aleluia, o nosso Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e está aqui nessa noite, aleluia. Cristo, irmãos, vive para todo sempre. Eis a diferença do cristianismo, que o nosso Jesus está vivo. A primeira forma de fazer missões é orando, e Pedro está preso por pregar o Evangelho, Atos 12, versículo 5, o texto vai revelar que ele está preso, mas a igreja está em contínua, constante oração. Quando a igreja recebe a notícia de que um dos líderes da igreja, o apóstolo Pedro, está preso, a igreja vai para o joelho. Irmãos, aleluia, eu glorifico a Deus, porque em pleno século 21, nós ainda conhecemos, nós ainda fazemos parte, somos membros, estamos no hall, aleluia, de uma membresia de uma igreja, que ainda crê no poder dos joelhos, que se dobra diante do Senhor, de uma igreja que ora. Falo isso sem demagogia, porque os irmãos sabem o que eu estou falando. Ministério Madureira Campo de Anápolis é um ministério diferenciado, é uma igreja diferenciada, porque também a liderança ainda crê no poder da oração, e a igreja está em contínua oração pelo apóstolo Pedro. A igreja não pôde ir até a prisão, a igreja não pôde adentrar os portões da prisão, mas a oração, aleluia, entrou, irmãos, no trono de Deus. Deus ouviu a oração da igreja e ordenou um anjo para que entrasse naquela prisão, libertasse o líder, e o nome do Senhor foi glorificado no meio da igreja primitiva, porque há poder na oração. É impossível falar de missões sem oração. Precisamos entender esses princípios bíblicos. Deus pode quebrar protocolos, jamais princípios. Deus pode romper algumas coisas, aleluia, que os homens impõem, porque Ele é Senhor. E Ele até pode revogar alguma sentença, porque Ele é soberano. Mas princípios, irmãos, são princípios. E a oração é um mandamento. Na oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar, e Ele vai excluir toda a individualidade, porque Ele vai dizer: Pai Nosso, aleluia, venha a nós, dai-nos, sempre no plural, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E se você crê no poder da oração, aleluia, Deus vai mover céu, Deus vai mover terra, mas as missões vão ser, irmãos, aleluia, anunciadas, vão ser, irmãos, expandidas. As missões vão ser, irmãos, aleluia, alcançadas, porque quando a igreja ora, Deus, irmãos, age em favor desta igreja. Quantos creem ainda no poder da oração? Levante a tua mão e dê um glória ao nome de Jesus. A igreja está orando porque crê no poder da oração. Jesus é o modelo da oração. O ministério de Jesus, a vida de Jesus, foi na oração. Jesus sempre foi dependente do Pai. 100% homem, Ele sempre foi dependente do Pai. Sempre cultivou uma vida de oração. Não podemos orar só quando passamos dificuldades. Não podemos ter uma vida de oração só quando somos acometidos de alguma enfermidade, ou quando alguma tempestade vem, aí vamos para a oração, vamos para a igreja e queremos orar. É um conceito errado. A oração precisa ser cotidiana. A oração precisa ser, irmãos, aleluia, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Você está vindo para a igreja, vem orando. Saiu da igreja, vá orando. Vai dormir, ore. Acordou, ore. Está viajando, tem uma vida de oração. Está na fila do banco, esteja em comunhão com o Pai, aleluia. A oração é uma necessidade.
É uma questão, irmãos, de sobrevivência. O crente que não ora, ele vive capengando, vive reclamando, murmurando, vive uma vida frustrada, moribunda. Não é um crente alegre, sempre enxerga o pior, nunca tem algo positivo. Mas o crente que tem uma vida de oração, aleluia, ele vê que está seco, mas ele diz: Deus vai mandar chuva, aleluia. Ele contempla a enfermidade, mas ele diz: Ele ainda é Senhor e médico por excelência. Ele vê uma causa que é, irmãos, aleluia, impossível, mas ele diz: Ele ainda é o Deus do impossível, e Ele está aqui nessa noite para ouvir o teu clamor. A primeira forma de fazer missões é orando. A segunda forma de fazer missões é informando. A informação, um relatório. Eu lembro que os cristãos recebiam a bênção, eles contavam na igreja: olha, fui curado, recebi uma bênção, comprei um carro, comprei uma casa, realizava culto de ações de graça. Mas isso tem, irmão, se acabado na vida de muitas pessoas. Mas a informação, ela é importante. Um relatório missionário, ele é importante, é de suma importância. Eu quero aqui testemunhar com os irmãos, Deus colocou no meu coração um pouquinho da minha história. Eu nunca contei aqui na catedral. No ano de 1997, no estado de Pernambuco, sou pernambucano, com 15 anos de idade, um colega da escola me convidou para ir à igreja. Olhe para cá, irmãos. E ele disse: Irian, vamos à igreja. E eu, quando ouvi o convite, disse para ele: irei. Chegando na igreja, ouvi a mensagem do evangelho. Fizeram um apelo, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não, irmãos, encontrei Jesus. Tem gente dizendo por aí que as pessoas falam assim: eu encontrei Jesus. Irmão, Jesus não anda perdido. O perdido é o homem. É Ele quem nos encontra, aleluia. É a graça que nos alcança. Ninguém encontra Jesus. Mas entreguei minha vida a Cristo no ano de 1997. Um projeto de Deus. Meus pais, minha família foram para o estado de São Paulo. Chegando no estado de São Paulo, me envolvi na banda da igreja, aprendi música. Comecei a ter o desejo de servir a igreja. Fui porteiro durante 5 anos. E um dia eu disse para o pastor: pastor, eu gostaria de ter uma chave da igreja para mim ter um momento de oração com Deus sozinho. E todos os dias, irmãos, eu estava no templo, um propósito comigo e Deus, 5 horas da manhã orando. E aquela oração foi influenciando a igreja, foi despertando a igreja. O pastor começou a vir para a oração, os obreiros começaram a vir para a oração, a mocidade começou a vir para a oração. E aquilo se tornou, irmãos, um culto para a igreja. Algo que eu comecei sozinho. E Deus fez proezas na vida da igreja, um grande avivamento houve na igreja. Às terças-feiras era derramamento de poder. Deus começou a usar o pastor de uma forma extraordinária. Ele era um pastor, ele está vivo ainda, japonês. E Deus usava aquele homem de uma forma que os irmãos eram impactados com a palavra, que eles caíam no chão chorando, arrependidos, falando em línguas estranhas. Jesus batizava com o Espírito Santo, salvação de almas. E aquilo ali, irmãos, eu comecei a contemplar o agir de Deus. E o pastor, olhando para mim ainda, sempre franzinho assim, e disse: Irian, você vai dirigir um ponto de pregação. E eu disse: pastor, eis-me aqui. Nunca disse não para a obra de Deus. Eu disse: pastor, eis-me aqui. E fui para esse ponto de pregação, no Morumbi. Comecei a dirigir o primeiro ponto de pregação. E todos os dias que eu chegava naquela igreja, eu limpava os bancos sozinho, ainda solteiro, 19 anos de idade. Limpava todos os bancos e falava: Jesus, salva esse que vai sentar aqui, cura esse que vai sentar assim. E eu começava a orar, sozinho, irmãos, na igreja. A igreja que eu assumi, tinha 6 velhinhos, pastor Bertier. Um deles era um dos patriarcas da igreja, italiano, desse tamanho, Serimarco, um velhinho italiano. Ele olhou para mim, eu olhei para ele. Ele disse assim: eu vou servir você. Imagina aí, irmãos, um dos pais da igreja, 90 e poucos anos de idade. Eu baixei minha cabeça, fiquei com vergonha. E ele disse assim: eu vou ajudar você. E aquele homem me ajudou muito, irmãos.
e limpava os bancos, começava o culto, e as pessoas passavam. Eu abria o culto, cantava os hinos da harpa cristã, fazia a leitura oficial, cantava, pregava, dava oportunidade para mim mesmo, e ninguém aparecia na igreja. Fazia o apelo, e às vezes tinha que aceitar Jesus também no culto. E as pessoas passavam e diziam assim: esse rapaz deve ser doido, porque não tem ninguém na igreja. Mas passou-se 30 dias, começou a aparecer as pessoas na igreja. Passou-se 60 dias, as pessoas começaram a vir para a igreja. Irmãos, com 6 meses, não cabia mais pessoas dentro da igreja. Sabe por quê? Eu ainda creio no poder da oração, aleluia, e da informação do evangelho. Porque nós começamos a ir para a praça, caixa de som, pregando, falando de Jesus, anunciando, e dizendo: olha, a Assembleia de Deus chegou aqui. Assim como foi na igreja primitiva, quando disseram: olha, as pessoas barulhentas chegaram aqui, aqueles que causam alvoroço chegaram até nós. Sabe por quê? Porque a igreja era intrépida, valente, corajosa, e ela não pode perder essa essência. A informação. 2001, fomos dirigir a primeira congregação, ainda solteiro. 2002, fechou uma congregação e o pastor disse: Irian, você vai. A congregação fechou. Tinha recém-casado com a minha esposa. Fomos para a igreja fechada, assumimos o trabalho. Deus prosperou. Não vou ser prolongado aqui nas outras congregações. Deus fez algo tremendo naquela igreja. Irmãos, 2004, assumimos o distrito do Tupi, uma cidade, um distrito onde morou índios e americanos. Deus nos levou para aquele lugar. Deus fez algo tremendo, mas esse testemunho eu não posso deixar de contar neste lugar. Trabalhamos 3 anos e meio na vida de um homem, 3 anos e meio na vida de um homem alcoólatra. Realizamos culto na casa dele 3 anos e meio, não faltava um culto, era toda segunda-feira à noite. Era um sítio longe da igreja, nós íamos para a casa dele. Quando eu chegava na casa dele, ele tinha aqueles corotinhos de pinga, e ele escondia com vergonha do pastor da igreja, debaixo da pia. De repente ele não suportava, começava a tremer, dizia: pastor, eu vou beber. Eu falei: pô, beber, beba. E ele bebia, chorava. Irmãos, foi uma paciência que Deus me deu 3 anos e meio. Com 3 anos e meio, irmãos, Deus deu uma revelação para aquele homem. Ele não fazia mais a barba, ele não tomava banho, ele não tinha mais uma vida, irmãos, boa com a sua esposa e seus filhos. Mas aquela noite o Senhor apareceu para ele e disse para ele: lave-se, tome banho, porque vai lavar a sua alma e o seu corpo. Aquele homem tomou banho, irmãos, fez a barba, e nunca mais ele se alcoolizou, e se tornou um membro da igreja, como a sua família. Sabe por quê? O evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. E houve uma revolução naquele distrito. O ministério entendeu e nos enviou para Anápolis. 2008, assumimos uma congregação no bairro Residencial das Flores. 2011, estivemos aqui na Madureira, em uma tarde da bênção. Deus usou esta mulher aqui. Fica de pé, por favor, missionária Regina, fica de pé, por favor. Esta mulher aqui, eu não conhecia ela, nunca nem tinha entrado aqui nesse templo. Deus abençoe a senhora. E Deus tomou os lábios dessa mulher, e eu acreditei. Comecei a congregar na sede. Pastor Bertier, dirigido por Deus, com o pastor Osmar, entendeu. E o pastor Bertier disse assim: irmão Irian, venha no meu gabinete pastoral. Cheguei aqui, o pastor Bertier disse: você aceita um desafio? Começar a igreja do zero, Residencial das Flores 2, que hoje é Flor do Cerrado. Vai começar você e sua família. Ouvimos e dissemos sim, atendemos o chamado. Deus honrou, ficamos 8 meses, Deus prosperou, o trabalho está aí. Eles, dirigidos por Deus, entenderam, nos enviaram para a Bahia. 2011 fomos para a Bahia, assumimos a cidade de Irecê. 2012, pastor presidente foi nos visitar. Cheguei na casa de um irmão, ainda diácono Francisco. Era 10 horas da noite, quando eu pisei o pé na casa dele. O Espírito Santo disse: aqui é uma igreja. O Espírito Santo me disse: aqui é uma igreja. Fiquei calado, guardei isso comigo. Irmãos,
nasceu a igreja da Vila Esperança, que hoje é lá. O templo foi construído. 2012, a sede comprou a congregação do Boa Vista, está lá o templo. 2013, irmãos, fizemos o primeiro culto na cidade de João Dourado. E hoje o pastor Lucas Quintino é o pastor regional. Aprove a Deus, irmãos, o momento, a oportunidade foi esta. E o ministério comprou agora, irmãos, lá um templo, que era a antiga Assembleia de Deus da Missão. E o trabalho está avançando, crescendo nas mãos do pastor Lucas Quintino. Um trabalho, irmãos, promissor, abençoado, próspero. 2013, abrimos, irmãos, um ponto de pregação na casa da irmã, irmãos, veterana da igreja, Marineusa, se me foge a memória o nome dela, ali no Baixão de Sinésia. Hoje está lá o templo, para a glória de Deus. 2016, a Regional Central veio congregar com o campo de Anápolis. 2018, irmãos, fomos enviados para a Feira de Santana, aonde estamos até hoje, residindo, morando, congregando, e Deus tem nos dado graça. Sabe o que é isso? A informação, a anunciação, o relatório do Evangelho. Precisamos falar, precisamos anunciar. Saiba que a semente que você está semeando lá no campo missionário não é em vão. Deus está prosperando, Deus está salvando, Deus está curando. Somos apenas um instrumento de Deus, mas a obra é dele, e ele vai continuar dando crescimento. Quem acredita em missões, levante a sua mão e dê um glória ao nome de Jesus aqui nessa noite. Aleluia. Terceira modalidade, irmãos, é o comunicador. Atos 1:8. Jesus olha para os discípulos antes da sua assunção ao céu e diz assim: vocês vão receber poder, mas recebereis poder, autoridade, virtude, para serem testemunha. Testemunha do que, irmãos? Pense bem nisso aqui. Você precisa ter uma vida com Deus, experiência com Deus. Não viver a experiência dos outros. Não ser um saudosista de ver, Deus fazia, Deus opera. Não, você precisa ter uma experiência com Deus para ser testemunha. Sabe o que é você orar para uma pessoa leprosa e Deus curar? Eu tenho testemunho disso, que Deus já nos usou para orar e Jesus curou uma pessoa leprosa. Sabe o que é você olhar para uma pessoa e a sociedade dizer não tem esperança, e você pregar o Evangelho e Jesus mudar a vida dele? Eu tenho experiência com isso. Testemunha do que Jesus faz, o que ele fez e continua fazendo. Testemunha através da sua vida. Jesus disse para ele: vocês serão testemunhas, mas não testemunha daquilo que os outros disseram, mas testemunha daquilo que ele fez na tua vida e através da tua vida também. Aleluia. A mobilização, o comunicador, ele é importante. Atos 8:5, Felipe é inflamado e ele leva o avivamento para Samaria, e ele vai testemunhar do que ele viveu, não do que os outros viveram. Aleluia, isso é muito importante. Em quarto lugar, uma forma de você fazer missões: parceria, contribuição. O que seria da SEMAD sem os mantenedores? O que seria da SEMAD sem os parceiros, sem os irmãos? Em Irecê agora, em Feira de Santana agora, nós podemos honrar um irmão que é fiel, em nome de todos os contribuintes. O irmão presbítero Nailton é um homem fiel, é um homem que tem cooperado com o pastor Osmar e a SEMAD durante esses longos anos, e a obra missionária honrou aquele homem, porque de fato era necessário. São os parceiros, você que contribui, você que dá sua oferta, você que vende muitas vezes balinha, cocada, você que é empresário, você que ajuda, você é importante na obra missionária. Eu recebi uma certa vez, numa das caravanas, um irmão, ele já dorme no Senhor, Dr. Milton, e eu disse: missionário, Padre do Senhor? Ele disse: eu não sou missionário, você que é missionário. E eu disse para ele: o senhor contribui com missões na SEMAD? Ele disse: contribuo. Eu falei para ele: você também é um missionário. Você não pode vir, mas você pode contribuir. E ele chorou, choramos juntos, porque a obra missionária, irmãos, ela nos envolve, ela é tremenda.
Aleluia. Você só pode sentir missões quando você vive missões. Você só pode entender missões quando você pratica missões. Algumas pessoas não entendem porque não praticam. Ficam só de promessas, mas não cumprem. Muitas pessoas não vão compreender porque não vão lá na obra missionária. Mas o fator da parceria, da contribuição, ela é de suma importância. Não coma a semente missionária. Não coma a semente. Um dos terrenos mais férteis que você pode semear chama-se missões. Deus vai revolucionar a tua vida quando você entender o que é missões. A igreja primitiva, o que elas tinham repartir entre os irmãos e fazia a obra missionária. Atos capítulo 20, versículo 35. Você vai entender que é melhor dar do que receber. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 ao 7, você vai entender que Deus ama aquele que faz com alegria. Quinta forma de fazer missões é o preparo, a capacitação. A igreja disponibiliza cetros, seminários, cursos, básico em teologia, bacharelado. A igreja tem envolvido os irmãos na educação. Mas entenda, irmãos, se Deus está te orientando a você estudar e se preparar, se prepare, porque as portas vão abrir. Se você não estiver preparado, você não vai entrar. Mas se você estiver preparado, as portas vão se abrir e você vai entrar e vai ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Eu entendi porque Deus, no ano de 2010, disse para mim: estude. E eu me envolvi estudando, nunca mais parei. E as portas estão se abrindo. E Deus tem nos usado para formar muitos obreiros na Bahia. Deus tem nos usado para ajudar muitas pessoas na formação cristã. Irmãos, para encerrar, sexta forma de fazer missões, e a sétima. A sexta está em Atos capítulo 5, versículo 38 ao 39. Gamaliel vai dizer: olha, não atrapalhe esta obra. Se for de homens, ela vai parar, mas se for de Deus, ela vai continuar. Aleluia. Não atrapalhe a obra missionária. Nós aprendemos isso com o pastor Isaías Negrão. E a última é o texto que eu li: renúncia. Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28. E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, para os judeus Mateus, assentado na recebedoria ou alfândega, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, Lucas faz questão de registrar, e ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. É impossível fazer missões sem renúncia. Seja desprovido de vaidade, de glória. Seja desprovido do eu, do egoísmo. Se esvazie. Jesus é exemplo. Ele esvazia-se, não da sua deidade, mas da sua glória. Toma a forma humana. Uma das formas mais humilhantes de Jesus não foi a cruz, não foi o Calvário, foi se tornar homem. E ele toma a forma humana, irmãos, para morrer por nós. Se esvazie. Se esvazie. Quando você se esvazia, você consegue entender o que é missões e atender o chamado. O chamado é divino, mas ele vai usar homens. Nessa conferência missionária, Deus pode levantar você. Deus pode levantar os seus filhos. Tenho ensinado a igreja na Bahia que os filhos dele podem ser futuros pastores das congregações, que eles invistam nos seus filhos, que eles envolvam os seus filhos no campo missionário. Se esvazie, renuncie muitas coisas para você entender o que é missões, que Deus possa continuar falando ao teu coração, que você saia dessa conferência missionária consciente
de tamanha responsabilidade é a obra missionária. Levi ou Mateus, ele ouve o chamado, ele se levanta, posição. Não adianta chorar na conferência missionária, se amanhã você não tomar atitude de ir na Secretaria de Missões, dizer: pastor Osmar, eu quero fazer missões. Eu não posso ir, mas eu posso contribuir. Eu não posso ir, mas eu posso interceder. Eu não posso ir, mas eu quero fazer algo por missões. Ele se levanta e segue. Aleluia. Que Deus possa abençoar os irmãos. Hoje eu estive com o pastor Elias, ali no São Joaquim. Irmãos, nós choramos juntos. Fomos renovados ali. Deus tomou o pastor Elias ali no São Joaquim. Que obra gigante. Que trabalho lindo que ele está fazendo ali. Irmãos, a obra de Deus é essa. Sem competição. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos ganhar almas. Vamos, irmãos, fazer algo, porque Deus conta comigo e Deus conta contigo. Deus abençoe.